né? Paula, eu já agradeço você ter vindo, viu? Esse teu trabalho sobre a cultura pop japonesa aqui em Belém, ele é o resultado da tua dissertação de mestrado, que foi feito na UFPA, na Faculdade de Antropologia, não é isso? Exatamente. Queria que você falasse um pouquinho, o orientador, professor Hernani Chaves, queria que você falasse um pouquinho desse trabalho, por que nasceu o teu interesse por esse universo dessa cultura pop japonesa, como é que foi isso na tua vida? Então, eu sempre trabalhei com rede de sociabilidade juvenis, né, desde o meu TCC. Eu trabalhava com a cena rock, pretendo voltar agora no doutorado, né? E a cultura pop japonesa surgiu na minha vida por conta do meu irmão, que é mais velho que eu, e que sempre iam pessoas lá em casa se fantasiar para os eventos, isso há muitos anos atrás, acho que começo dos anos 2000. E eu achava aquilo tudo muito estranho, porque sempre foi um universo totalmente paralelo do meu. E com o tempo, né, quando eu fiz a minha pesquisa de TCC sobre os emocores, eles foram meio que se transformando em otakus. Então, peraí que você vai ter que ir traduzindo para a gente depois. Primeiro conte a história, depois vamos voltar para você ir traduzindo. Tá bom. E eles foram se transformando em otakus, e aí surgiu o meu interesse de fazer esse trabalho, que a princípio ia ser uma descrição sobre os eventos, né? Mas com algumas coisas que foram me envolvendo durante o campo, eu resolvi fazer um recorte de gênero, pautando principalmente a questão das mulheres. Então, na verdade, você pesquisou esse universo, mas feminino. Feminino. Como é que ele se dá aqui em Belém, exatamente. Né? E aí, só para nós voltarmos, então, você pesquisou para o TCC, para o trabalho de conclusão de curso, os emocores. Quem são eles? Que era um discernimento do movimento punk, mais ou menos assim, que eram os meninos que se pintavam de preto e, né, ouviam umas músicas de rock mais melódicas e sofriam altos preconceitos, né, em relação à questão da sexualidade, ao gosto musical. E é um grupo que praticamente acho que não existe mais aqui em Belém, mas muitos foram para esse meio, né, da cultura pop japonesa, que já existia, mas que migraram, né? Então, a partir daí, eu me interessei em fazer essa pesquisa e me interessei muito pelo universo das meninas, né? Por que as meninas, Paula? Há uma diferença entre a postura feminina e a masculina nesses grupos? Na verdade, eu fiz um estudo de gênero, né? Quando se fala em estudo de gênero, não se fala necessariamente na sexualidade, na questão do sexo em si. Então, eu quis pesquisar as mulheres porque é um universo que remete ao mundo geek, né, ao mundo nerd, de certa forma, e que na época que eu era mais jovem, eu era adolescente e tinha essa história de todo mundo ir lá para minha casa, não via meninas, eu só via homens, né, meu irmão e os amigos dele. Então, esse interesse pelas meninas começou com uma postagem na internet, né, de uma menina que fez um cosplay, num evento não aqui em Belém, e ela estava de maiô, né, era um cosplay de um personagem que ela usava maiô, e houve um certo reboliço em relação a isso, porque ela foi assediada, né, pelos meninos e tudo mais, e a partir daí eu fui ver os comentários nas reportagens, e aí tinha muitos comentários machistas em relação a isso. E quando passou um tempo, teve um evento e muitas meninas fizeram esses cosplays aqui no evento, e eu já estava na pesquisa, né? E elas falaram assim, a gente está fazendo porque a gente quer ver até onde vai isso, né? Se nós vamos ser ou não respeitada. E eu achei aquilo ali super interessante, né? De uma resistência muito grande, apesar de muita gente achar que elas não têm essa noção de resistência feminina e tudo mais. E a partir daí me fez repensar, né, o que está acontecendo com nós mulheres fora desse meio, né? Porque dentro da antropologia a gente não pode estudar a sociedade como um todo, né? E, então, eu não quis fazer exatamente uma descrição e dizer o que é o evento. Claro que tem, né, dentro da dissertação, mas eu quis justamente mostrar as problemáticas que nós passamos, né, nós mulheres passamos. Certamente o período de afirmação, porque elas estão no período de afirmar os seus direitos civis, né? Exatamente, a partir do estudo desses grupos. E para ir para além dos muros da universidade, porque você tratando de gênero, de sexualidade, dentro de uma escola, por exemplo, de ensino médio, usando isso como um exemplo, né, que muitas meninas, jovens, adolescentes gostam, vai ter uma identificação melhor e vai ser uma forma até mais
mais didática de se falar sobre isso, né? Então, eu não penso só na academia, né? Eu pensei nesses estudos para além. E ao que você pesquisou, e pesquisou profundamente, porque trata-se de uma dissertação de mestrado, você viu um correspondente, você viu uma relação de proporcionalidade entre a coação que o gênero feminino enfrenta nesse tipo de movimento e na sociedade? Tem uma relação, é proporcional, elas são mais violentadas e mais discriminadas dentro desse tipo de movimento, ou na sociedade, ou é mais ou menos a mesma coisa? É mais ou menos a mesma coisa, né? Porque quando eu fiz esse trabalho, eu fiz também relacionando com o universo da mulher japonesa. Porque eles fazem, é um trabalho de identidade também. A partir do momento que eles aderiram a esse movimento, né, de pegar a cultura pop japonesa, eles também querem ter uma relação semelhante ao que acontece no Japão. Porque é uma cultura popular, sim, né? Uma cultura pop, sim, mas que é muito difundida, é muito relacionada com o tradicional. Então, é como se fosse assim, a tradição japonesa com a modernidade, que também está relacionada com a questão da ocidentalização, já que os japoneses gostam de ressignificar, né, as outras culturas. E, a partir daí, relacionar essas opressões, né, que talvez aconteçam ou não, porque o que passa para nós da mulher japonesa, que ela é uma mulher oprimida, né, que ela é uma mulher que está sempre atrás do homem, mas nunca ninguém estudou, nunca ninguém percebeu que há relevâncias sociais ali, né, reconhecimentos sociais dentro daquilo ali, né? Será que a dona de casa ela não tem uma relevância social dentro da sua casa, né? E essas meninas elas buscam necessariamente isso, né? Ter se comportar como as animações, né? Como uma forma de mostrar uma identidade que elas querem ter, que elas se identificam, mas ao mesmo tempo dizer eu me comporto daquela forma porque eu quero. Né, o que acontece no caso das lolitas, né, que muita gente fala, nossa, elas querem ter uma regra, né, vitoriana, e aí eu utilizei muito Foucault com isso, né, dos nós vitorianos que estamos, né, aquela postura toda da moralidade, da opressão contra a mulher, que ao mesmo tempo começou também na era vitoriana os primeiros pensamentos feministas, né, das mulheres de resistência. Então, elas querem ter essa postura, né, não só no vestir, tanto que elas sempre falavam para mim, a gente não se veste de lolita o tempo todo, até porque não tem condição, né, de ser uma lolita o tempo todo aqui em Belém, porém, a gente quer ter a mesma postura que elas, a gente quer ter a mesma performance de corpo, né, a gente quer ter a mesma forma de tratamento. E aí eu perguntava, mas aí você se sente obrigada a isso? Não, eu quero ter porque foi uma escolha minha. E aí foi outra problemática para a minha vida, né, de perguntar, mas o que é opressão, né? O que é que nós consideramos? Porque é muito fácil eu, enquanto feminista, dizer você está sendo oprimida, mas a partir do momento que ela quer ter essa postura, ela não está sendo oprimida. Porque muitos se diziam, nós estamos sendo livres, é uma opção dela, né? Tendo essa postura. Então, na verdade, as lolitas são, como eu falei aqui na abertura do programa, são essas mulheres, essas jovens que se vestem, tendo como referência a moda da época vitoriana, mas e os gestos também são parecidos, elas imitam, é isso? Também, a postura, tudo. Mas elas estão fazendo isso livremente, essa que é a história delas, então. Enquanto que lá naquela época não era assim, elas aqui têm essa liberdade para escolher o que elas querem fazer, como se vestir. É por aí, então, né? Exatamente. Eu estava perguntando no intervalo para a Paula qual é a relação com o Lolita e a era vitoriana, porque não cabe, né? O termo Lolita tem que tem esse deslocamento temporal que não faz muito sentido. Exatamente. E ela estava me explicando, começou o programa. É porque, na verdade, eu fui pesquisar, né? Porque eu também, né, fiquei nessa inquietação, né, por conta do romance do Vladimir. E não tem, a única coisa que tem a ver é a questão da inocência, né? Porque o termo Lolita remete à questão da inocência, da mulher inocente. Porém, não é essa pseudo-inocência que remete ao romance, que ela era só inocente no sentido de ser da idade, de ser uma... De inocente ela não tinha nada. Ela não tinha nada de inocente. Mas alguns textos, né, que eu li falam que, porque não há uma tradução, que o termo é Rurita, né? Que chamam no Japão, não há uma tradução e foi ocidentalizado para a Lolita. Que então já é isso, né? Mas que tem a ver, desvio, mas que tem a ver só com essa questão da inocência e da moda, né?
tem um termo que eles chamam que é kawaii, que quer dizer fofinho, meigo, né? Então, você é uma pessoa kawaii, você é uma pessoa meiga, então tem a ver com isso, mas não necessariamente com essa sexualização, porque elas não se sexualizam. Né? Nós temos fotos, não é isso, para mostrar? Sim, essas sim. fotos são o quê? São de alguns personagens? Na verdade, são as fotos do meu campo, que eu tirei, né, quando eu estava em campo, e de alguns personagens. Essa é uma Lolita. Ah, entendemos. Né, isso aí já é uma que chamam de Gothic Lolita, né, que ela já... Isso aí já é um cosplay, né? Ah, e já que você falou, então, a Lolita você já explicou. Aí é a Lolita. Aí é uma princesa, na verdade, é um cosplay da princesa do Mario. Eu ia dizer, eu falei Lolita, mas aí na mesma hora eu falei, não pode ser uma Lolita, Não, mas enfim. é um e aí, cosplay. essa veio de onde? Essa é um cosplay também. É um cosplay. Né? Aí você vê a performance de corpo delas, né? Aí também, né? Uhum. Para quem não sabe o que é cosplay, é bacana a gente explicar também, né? Essa aí eu gosto muito dessa foto porque foi a foto da capa da minha dissertação, né? Apesar de não ser uma das mais bonitas, ela é interessante porque se você for ver a pessoa que está nesse canto aqui de azul e branco, é um rapaz. Uhum. E aí no meio é uma moça e essa que está mais de Lolita mesmo, né? De era bem antiga, eu sempre digo que eu não sei o que é. E aí, como eu falo de gênero, e eu estava explicando, né, que gênero vai para além dessas determinações biológicas, eu achei assim perfeito para mostrar que não é só a questão da mulher enquanto ser biológico, mas para além disso, né? Temos mais outra não, né? Não sei. Essa é a capa do... Aí sim, também é cosplay, é um cosplay, né? Quer dizer, o que é o cosplay exatamente? Olha, o cosplay, ele veio... É uma palavra americana, ele veio dos Estados Unidos, né, desde dos anos 40, uma Lolita também. Essa menina é muito especial para mim, enfim. Depois eu vou explicar por quê. Ele veio nos anos 40, 50. Ela é um cosplay, né? Exatamente, 40 e 50, onde as pessoas, personagens de quadrinhos se reuniam para fazer as fantasias, né? Era um encontro de nerds. E com o tempo, né, o Japão aderiu isso, né, lá pelos anos 70, só que era uma grande comédia, era uma grande brincadeira, né? Pegou dos Estados Unidos essa história dos quadrinhos, mas em vez de pegar os quadrinhos americanos, pegavam seus quadrinhos. E resolveram fazer essa brincadeira, mas a partir daí essa brincadeira ficou perfeita demais. Começou a ficar uma coisa séria, né? E os cosplays agora, eles não são necessariamente de personagens japoneses. Cosplay pode ser de um personagem de um filme, né? Pode ser de um você de um se desenho, caracterizar, do que você quiser, a partir mas da que sua... tenha como inspiração o personagem. Isso, é como se fosse... Eles não gostam de ser comparados com as fantasias de carnaval, mas a partir de algumas coisas eu os comparo por conta dessa história do ato de se fazer esse cosplay, né? O carnaval terminou, o carnaval, um ano depois eles vão fazer outro tema. E os cosplays é mais ou menos isso. Para se fazer um cosplay, eles terminam o cosplay de um evento X. Para o evento do ano que vem, eles vão pesquisar, assistir todas as temporadas, seja da série, seja do anime, seja do que for, né? Para poder se caracterizar da forma mais perfeita possível. Paula, você explicou para nós aí a questão de cosplayers, otakus e lolitas, e falou de uma história muito densa para que se chegue até essa prática. E nós percebemos nas fotos pessoas muito jovens. Uhum. Elas têm a exata noção disso, de todo esse conteúdo denso, dessa ligação com a cultura oriental, ou elas estão ali de brincadeira, de onda? Não, elas têm. E é interessante você falar de pessoas bastante jovens, né? Uhum. E aí é outra coisa que eu falo no meu trabalho sobre essa história de juventudes, né? Elas são jovens só na aparência, porque ali você vai ver pessoas de 20 e pouco, 30 anos, mães de família, pessoas que se conheceram ali no começo dos anos 2000 e casaram, tiveram filhos e hoje levam seus filhos para os eventos, né? E aí é um conceito de juventude para além da idade, né, cronológica. E não há essa determinação de geração, né? Por exemplo, é muito fácil, você vai numa cena, é o tiozão do rock, não sei, não, todo mundo lá se vê como se fossem da mesma idade. Igual, não, né? Tem essa diferença de geração.
né? E eles têm, e a grande maioria é universitário, é formado, trabalha em outras coisas. Eles estudam os fundamentos Estudam, disso? sabem falar japonês, a grande maioria, porque tem bandas, né, que tocam em japonês, tem frases em japonês, então eles têm uma verdadeira adoração, assim, de saber o que eles estão fazendo mesmo, né? Aqui no Sem Censura Pará nós já recebemos, eles fazem um evento, você já Exatamente, falou, né? uma das evento moças grande. foi uma interlocutora. Ela veio aqui, ela veio caracterizada, mais de uma vez eu acho, eles levam realmente isso tudo muito a sério. Agora sim, Belém surpreende a gente, né? Porque onde essas pessoas se reúnem? Eu sei que, se eu não estou enganada, um desses encontros deles foi lá no Centur, né? Lá na Fundação Cultural do Pará. Eu acho que teve alguma coisa lá já. Mas, assim, onde é que se encontram essas pessoas? Onde elas estão e tal? Porque, como você disse, é um grupo que leva tão a sério tudo isso, eles levam mesmo, né? Isso passa a ser um estilo de vida, né? Exatamente. Eles, né? Então, começou, né, eles começaram a se encontrar, era um grupo pequeno, né, e eles começaram a se encontrar em casas de amigos, e daí eles foram fazer eventos. Ela sempre fala, uma das interlocutoras, que começou para eles se divertirem e hoje é para os outros se divertirem. Eles estão como coordenadores e hoje eles não se divertem mais, eles querem ver os outros se divertir. E começou com o Centur, já faz um bom tempo, né? Do Centur já foi para algumas escolas públicas e agora eles se encontram em algumas escolas particulares daqui de Belém. Mas qual é a frequência desses encontros? Uma, assim, duas vezes por ano, a cada semestre. Né? Uma ou duas vezes por ano, que eles colocam nas redes sociais, né? Dão um jeito de alugar os espaços, eles alugam as escolas porque tem um preço mais em conta, é onde todo mundo pode ir também, né? Antes era só em espaços no centro, mas eu já descobri também que já tem fora do centro de Belém, né? Porque outros grupos ou os mesmos Não, grupos? Os mesmos grupos que fazem... Porque é um grupo que é muito diverso, né? Muito mas diversificado. São vários grupos, né? Tá. Que se reúnem em vários lugares, porque é muita gente que vai, né? Assim, E nesses encontros, nesses eventos, a ideia lá, o que acontece? É desfile? Como é que funciona isso? Como é que eles mostram, exibem esses personagens? Ou não é? Simplesmente ficam lá? Como é que funciona? Não, tem os concursos, né, dos cosplays, participa quem quer, nem todos participam. Tem os desfiles, tem salas de jogos, tem vários momentos de entretenimento ali. Né? Salas de jogos, desfiles a comida, né? que eles servem, né? Que nós compramos, obviamente. Tem os estandes com os bichinhos, com as roupas enfim. Isso tudo ligado à cultura japonesa? Nem sempre. A cultura japonesa como um todo ou fica dentro desse universo pop? Não, na verdade é mais o universo pop, mas aí outros grupos acabam aderindo a eles, então você vai ver estandes de banda de rock ali. Né? Outras coisas vão se aderindo, né? Mas o principal é a cultura japonesa. Né? Isso passa de pai para filho? Está passando, né? Pois é, e você tem observado isso porque você falou em gerações, né? Está passando. Então já temos uma segunda geração e pelo menos uma geração, né? Eu acho que casaram até lá no porque a gente vê gente assim, o grupo, você vê criança de colo e você vê pessoas de 30, 35, quase 40 anos, beirando os 40 anos. Então, não há assim uma determinação de idade. Né? Agora, sabe, eu estava pensando aqui e é porque realmente... ao mundo contemporâneo, né, o que a gente vive hoje as coisas têm um significado quando também você dá significado a elas, é claro, mas assim, estou falando que esses grupos então se reúnem e contextualizam, quer dizer, se informam sobre essa cultura, não é como Barradas perguntou que assim, vão lá e vestem essas roupas e pronto, não, eles se aprofundam mesmo em tudo isso, nessa cultura toda, né? E eu fico pensando que a gente já brincava, eu acho que vocês também, que a gente se vestia, não é assim, olhava uma figura na revista ou na novela, ou seja lá que foi, e se vestia parecido, né? Para brincar. Pois é, mas sem essa significação toda. Mas isso que eu estou dizendo, então eu quero dizer que a arte contemporânea, de alguma forma, né, trouxe essa outra conotação para as coisas, né? Quer dizer, agora é mais ou menos uma brincadeira, mas que é levada a sério, que se aprofunda.
não é uma coisa nova, digamos assim, né? Já se fez isso, mas... Parece que o lúdico é um recurso. Né? Exatamente. Então é muito interessante, né? Porque você usa o próprio corpo também para expor, né? As suas ideias, enfim. É isso que eu acho, mostrar as identidades, né? E tal, é bem interessante, né? Que faz bem parte do mundo atual, né? Você, por exemplo, tem tatuagens, né? E eu vejo que as suas tatuagens aqui do colo, não entendo de tatuagem, é só uma suposição. São tatuagens assim mais infantis de alguma forma, não é? Que remetem um pouco também a esse universo. Como é que é isso? A daqui já não estou vendo de jeito, mas acho que não. É a Frida, né? A Frida Kahlo. Mas as daqui me parecem algo mais assim infantil. Assim. Por quê? Você também tem uma relação, não? Não. É porque são as únicas tatuagens que não têm significado para mim. Eu queria tatuar enfeitar meu colo e eu fiz. Mas não... ficou alegre, mas assim, ficou um negócio bem... É difícil ver tatuagem assim, eu nunca... Eu lembro de ver assim algo meio inocente, né? As cerejas, os besourinhos. Tem a ver com as pin-ups também. É isso que você queria me lembrar. O batom, né? O que eu quero dizer é que, na verdade, você também, de alguma forma, está vivendo esse universo. Está afiliada. A cor da unha, do esmalte, o batom, eu estava aqui pensando, falei, não, alguma coisa também tem alguma relação aí, não é? Ou não? O grupo não necessariamente. Mas é outra identidade, história, né? É outra identidade que também você pode ser que mesmo que inconscientemente sem querer, talvez sem querer, acaba sem passando, querer. né? Eu sempre tive uma identidade mais de rock, mais de pin-up, meio roqueira também. Assim, não tenho muita identificação com esse universo, né? Mas, desde que você pesquisou, né? Desde que eu pesquisei, mas foi um trabalho assim que eu gostei muito de fazer, né? Porque é um trabalho que as pessoas pejorativam muito, né? Quer dizer, esse grupo é um grupo que pejorativam muito, né? Assim, pessoas que não têm o que fazer, né? Que vão fazer fantasia, sabe? Coisas do tipo, principalmente da questão da sexualidade, mais dos meninos, né? E das meninas também, que são os gays. Um bando de gay, de lésbica. As pessoas meio que menosprezam assim, demais. Né? Diminuem e então, aquilo para mim foi uma forma também de eu relativizar as coisas, né? De eu entender, né, as coisas. E eu me transformei até numa pessoa melhor, né? A ponto de ouvir mais o outro e de estar em outros espaços que não sejam só o meu, né? Então... Para mim, assim, no começo foi meio duro, né? Porque era uma coisa que não tinha nada a ver comigo. É um universo muito diferente, né? E aí, mas hoje, assim, eu vejo como um trabalho muito enriquecedor para mim, né? Porque o que eu estava falando para as meninas no intervalo, que não é só uma descrição, mas pensar, né? O que está acontecendo conosco, né? Em relação a nós mulheres, aos meninos também, porque eu não invisibilizo os homens, eu acho que não se deve fazer isso, né? Quando em qualquer tema que você fale, você não deve invisibilizar ninguém, mas conosco, nessa relação de juventudes, nessa relação de preconceito, de opressão, de sexualidade, né? Das meninas se libertarem, dessa libertação, que muitas vezes as pessoas acham que está só no lado dos intelectualizados, mas talvez há uma resistência inconsciente, né, de tudo isso, né, dessa história das animações, que muita gente pensa que é coisa de criança e que não é, e que eu assistia quando eu era criança e não percebia, né, e eu fui, por exemplo, tinha desenho que eu assistia e que foram cortados, né, na TV aberta, mas que depois eu descobri que eram desenhos para crianças de 8 a 12 anos e que tinha temas como homossexualidade, né, tanto feminina como masculina, tinha temas de pedofilia, e como a sexualidade é vista no Japão e como isso pode ser bom para essas pessoas, para esses jovens que estão compartilhando dessa cultura, né, de outra cultura, Paula, que de repente pode mudar. E o grupo recebe bem, ou o grupo, até por ser discriminado, ele já é meio fechado, meio arisco, meio resistente à sua pesquisa, por exemplo? Não, eu fui muito bem recebida, porque eles são pessoas assim que eles estão abertos, né, para qualquer coisa, né? Eles não se isolam em relação, pelo contrário, se eles veem alguém gostando deles, eles querem isso, né? A história do abraço,
do apego. E você ainda há pouco, quando passou a imagem de uma jovem, você disse, essa moça é muito especial para mim, depois eu explico por que passou. É porque, eu não sei se pode voltar a foto, é porque as lolitas, elas têm uma história de Europa, né? De europeização, e o Japão, ele tem essa história também do branqueamento, né? E que veio também para cá, para Belém, nessa história de branquecer, né? Das lolitas, sim. Embranquecer, tu fala ocidentalizar. Se ocidentalizar. E essa menina, ela, a partir das entrevistas que eu fiz com ela... Não é embranquecer tipo Michael Jackson, não, né? É embranquecer... Não. O processo de embranquecer, de querer... Mas assim, é de querer ser o mais parecido possível com a cultura ocidental. Com o mas europeu, tem né? o sentido das perucas loiras, né? De passar um pó compacto mais claro, de querer se clarear, né? E ela falava uma coisa muito legal para mim, que é, eu sou preta, eu sou negra, e as lolitas, elas têm o corpo, né? O corpo, né? É isso, ela. O corpo da negra, o corpo magro, o corpo esguio, o corpo branco, a mulher branca, as meninas usam peruca, mas eu não vou me submeter a isso, eu não vou usar peruca, não vou usar pó compacto para me embranquecer, eu vou ser negra e você ela é linda, lolita, né? linda. Uma boneca. Ela é linda, ela é professora de educação física e ela, né, fez um discurso, sabe, sobre essa questão racial que também me fez pensar, né, sobre tudo isso, sobre a questão da raça no Japão, a questão da raça aqui em Belém, né, das pessoas que querem ficar o mais branca possível em relação à questão das lolitas. Mas as outras meninas, as outras jovens como ela A fazem maioria das isso? lolitas que eu vi foram brancas, social, brancas, né, mas em momento algum, mas com essa, né, com a lente de contato azul, o cabelo, a peruca, né, loira. Mas como é que é isso quando elas não são tão brancas assim, têm o cabelo escuro, elas A peruca. lidam bem com isso? Sim. No dia a dia, quando tiram a Não, peruca quando elas e tiram, tal, normal. mas nesse processo, Quando elas né, se caracterizam, e ela não precisou fazer isso, né? Ela quis ter a identidade negra dela, mas continuar sendo uma lolita, e eu achei assim bem interessante para pensar, né, essa questão da resistência também, né, dentro do trabalho. Flavinha está dizendo que tem perguntas. Isso. Primeiro aqui uma participação do Rodrigo Veloso, parabenizando a equipe da TV Cultura pela entrevista com a Paula, né? Ele disse que teve a honra de participar como ouvinte da defesa da sua dissertação, né? E que foi uma tarde de grandes aprendizados, onde ele pôde aprender muito sobre questões de gênero, sexualidade, repressão, opressão, enfim. Ele está parabenizando, isso foi um trabalho enriquecedor e super original. E o Edir Oliveira pergunta qual a idade mínima e máxima para ser lolita. E pergunta se o Pará é circuito dos eventos nacionais de cosplayers. Não tem idade mínima nem máxima para ser lolita. Né? Uma delas é mãe de família, leva o filho, e ela disse que vai ser lolita eternamente. Essa lolita não tem nada a ver com Nabokov, né, gente? Não tem nada a ver com Nabokov. Não há uma idade. Não é a Rurita, é a Rurita. Né? E qual foi a outra Se pergunta? o Pará é circuito dos eventos nacionais Sim, de cosplayers. Sim, é circuito, principalmente de Fortaleza, né? Tem uma proximidade muito grande com Fortaleza. Às vezes eles pegam ônibus e vão para lá. Agora, aqui tem uma comunidade japonesa grande, né, de descendentes e tal, mas lá não se vê muito descendente do povo japonês, não. Nesses eventos? Não. Não há nenhuma participação da colônia japonesa. Pois é, porque Não, se a colônia cultura não. pop A colônia japonesa não tem isso. Há uma resistência da cultura tradicional à cultura pop, né? Há um pouco de resistência. Justamente essa questão dos conflitos de geração, né? O tradicional não querer se misturar com o pop. Tem algumas pessoas que são, né, descendentes de japoneses, mas são muito poucas. Grande maioria, vocês veem pelas fotos. Né? A Né? colônia, enquanto colônia, é absolutamente alheia. Alheia. Porque no Rio Grande do Sul, esses eventos são sempre na Semana do Japão. Pois é, porque Então, a área que acontece, eu até mostrei umas fotos para a Paula, a hora que acontece a festividade do Japão, normalmente é um final de semana da primavera. Do lado tem um bloco que acontece as festas, os encontros, também com o mesmo perfil que tu descreveste. Equipamento, eles vendem material, tem shows e é pago.
Na cultura japonesa, na semana japonesa, tu entra lá, só é pago as oficinas e produtos que estão à venda. Mas neles não, é fechado. Eles circulam pela área externa, mas dentro do evento mesmo, acontecem esses desfiles, essas coisas, é fechado e é pago. Quer dizer, um evento Mas à sempre, parte dentro mas do evento. dentro do ligado à cultura japonesa. E aqui a gente tem esse evento grande, né? Da cultura japonesa também, né? que todo ano tem, que é uma semana também, Também e tal, é uma programação, mas é bem É tradicional, bem né? tradicional. E eu nunca vi nada disso nesse evento. Uma vez, eu acho que foi em 2011 ou 2012, que eu fui a esse evento. Teve uma banda, né, de rock pop japonês, né, que é do rock japonês, que foi tocar e no meio da apresentação cortaram o som. Os senhores e as senhoras que estavam lá não se agradaram muito e pediram para Que é cortar, bem tradicional, né? cortar o som, e aí eu acho que desde então não convidaram E mais. o Japão tem isso, né? Tem a cultura tradicional deles, milenar e tal. Exatamente. E os desdobramentos disso Super levado a e sério, né? surgem esses movimentos, essas meninas que lá usam cabelo coloridão, né? Bem, Tem bairro, né, disso. é bem Que é, misturado. porque assim. é uma cultura que já mistura com outros, com o Ocidente, né? Então eles... Esses eventos em específico são mais de pessoas daqui de Belém que se identificam com a cultura do que de japoneses que participam. É isso que ela está dizendo, que não isso. tem. Raramente, não tem. raro, é muito raro, tem pouquíssimos. Eles se identificam com a cultura pop japonesa e basicamente com esses grupos, né? Os cosplayers, as lolitas e os otakus. Você chegou a explicar os otakus aqui? Eu não lembro. Você falou o que era? Acho que não. Os otakus, eles são... Porque há uma diferença entre ser cosplayer e ser otaku. Eles podem ser os dois ao mesmo tempo, mas nem todo otaku é cosplayer e nem todo cosplayer é otaku. O otaku é o fã, né, da cultura japonesa, é o fã do anime, é o fã do mangá, que é a revistinha, e que não necessariamente vai fazer cosplay, mas ele pode fazer. E o cosplay, ele não necessariamente também pode ser otaku, porque o cosplay ele pode ser cosplay de qualquer coisa, que não esteja relacionado somente aos personagens do Japão. Pode ser um cosplay de um personagem da Disney, de um personagem Star Wars, do Star Wars, da Marvel, de uma série, de um filme, não necessariamente ligado a isso. Então, por isso que a gente tem que fazer uma certa diferenciação entre ambos, né? Porque tem gente que pensa que são as mesmas coisas, mas que não é. E é bacana, uma vez ou outra lá, como é o carnaval, você se caracterizar de outra pessoa, não é bom? Porque dá uma folga, né? Tem mais alguma, Flavinha? Da Andrea Trepto. Ela pergunta se existe diferença entre ser otaku aqui no Brasil e ser otaku no Japão e quais seriam essas diferenças. Ah, sim. Ser otaku do Brasil, necessariamente, principalmente aqui em Belém, é como se fosse uma socialização, né? Há uma socialização entre eles, né? Eles saem para falar, eles falam, eles abraçam a gente. E o otaku no Japão é aquela pessoa que não tem contato com nada, a não ser com seus aparelhos eletrônicos. Né? É meio nerd. É um nerd. Tem um livro do Etienne Barral que fala sobre, que ele fez essa pesquisa dos otakus no Japão e relacionando com os otakus na França, né? E ele foi o único que foi mesmo ao Japão, um jornalista francês. E ele fala sobre essas relações, né, dos otakus no Japão como um atraso para a economia do Japão, porque são pessoas que não querem deixar o seu universo paralelo, né, de estar ali com seus aparelhos eletrônicos, com seu computador, para viver a vida. Então, o otaku japonês, ele simplesmente não tem contato nenhum com seres humanos. Então, há uma diferença muito... Jamais eles vão fazer um evento desse, né? E também o contrário do cosplay, né? Que gosta de sair... Que gosta de sair. Por isso que eu disse que é uma diferença. Tá. Entre o otaku de lá e o otaku daqui também, né? E entre ser cosplay e ser otaku, né? O cosplay já gosta de se mostrar. Mas o otaku aqui do Brasil não necessariamente vive no mundo virtual. Não, né? Eles têm uma outra forma. Ele eles só são fãs admira, da- ele só admira, né? Ele só é fã, né? É uma outra E aqui em Belém também tem o representação. pessoal que já veio aqui também no programa, que é o pessoal que curte o Star Wars e o... Como é o... eu sempre confundo, Guerra Star nas Trek. Star Trek. E aí eles é um grupo de lá e um grupo daqui, também se vestem, então se caracterizam. Não deixa de ser um cosplay. Não deixa de Quando ser um você cosplay. quando você estava É descrevendo bem os legal. otakus, você falou que aqui no Brasil os otakus
saem, entram em contato, abraçam a gente. Você se bota no universo Sim. dos cosplayers. Eu percebi isso durante umas 2 ou 3 respostas suas. Porque como eu estava em campo, eu tinha essa relação deles, né? Você se via como uma... Não me via. Mas eu estava ali. E aí, por exemplo, eles colocam as plaquinhas, abraço de graça, beijo de graça. Então, eles tinham essa coisa de... essa coisa eu não sei qual é a palavra mais que fala que o kawaii. O Kawaii. Então, eles tinham essa relação de corpo, de abraço, de apego. Mas eu me coloco como agente porque eu estava lá, mas eu não me identifico. É porque eu percebo que às vezes você se inclui no grupo. Não, eu me incluo como pesquisadora, como alguém que estava no meio, mas com o grupo necessariamente não. Paula, então você já defendeu, né, a tua dissertação, já está tudo ok, daqui a pouquinho você está partindo para o doutorado, é isso? Exatamente. Não? Ainda vai continuar nesse universo Não. nesse mundo da cultura pop japonesa? Eu gosto de deixar para outros, né? Eu acho que os nossos trabalhos, eles têm que a gente tem que dar uma guinada, assim, né, começar e ver outros, né, que podem concordar ou discordar da gente. Aí a pesquisa será outra, né? A minha pesquisa será outra, né, que, enfim, é uma pesquisa que aí eu não vou necessariamente falar de mim, mas eu vou falar da cena underground rock de Belém, das mulheres na cena Tá rock. aqui, olha. Olha, que bom. Underground de Belém, Que né? não é bem rock, né? Mas não é rock, mas Mas enfim. a cena indie, na verdade. que já está... Tá aqui, aí você já encontrou já aqui com a E falar Lívia. sobre essa questão que não só das mulheres que estão como cantoras, mas nós que estamos como espectadoras, né, dos nossos papéis ali dentro, do que a gente passa, do que a gente não passa. E pautando essas questões da violência contra a mulher, que muitas vezes nós sofremos de forma simbólica, não necessariamente, né, e que muitos não percebem. Tem outras, mas a gente vai segurar um pouquinho. Tem outras perguntas para você, mas eu vou pedir para segurar. Você vai continuar com a gente. Agradeço imensamente por ter vindo, viu? Foi muito bacana. Você continua com a gente. A Paula Ramos, que está aqui conosco, que é antropóloga, veio falar da dissertação de mestrado dela, da pesquisa do trabalho dela na UFPA, que foi sobre a cultura pop japonesa, que é bem